Bom dia, boa tarde. Eu tô transmitindo agora. Vou terminar a última parte de Crônicas. Então vamos lá. Senhor, muito obrigada pelo dia de hoje de trabalho. Obrigada por me dar essa ideia de espalhar a palavra mais para as pessoas. Obrigada por sempre me deixar no caminho correto e por me alertar dos caminhos errados. Muito obrigada por tudo, Senhor. Amém. Vamos lá. Capítulo 31. A reforma feita por Ezequias. Acabando tudo isso, todos os israelitas que estavam ali saíram às cidades de Judá. Quebraram estátuas, cortaram os postes da deusa Aserá e derrubaram os lugares altos e os altares em todo o território de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés. Os filhos de Israel voltaram para as suas cidades, cada um para a sua propriedade. Ezequias estabeleceu os turnos dos sacerdotes e dos levitas, turno após turno, segundo o seu serviço, para os holocaustos e as ofertas pacíficas, para misturarem e cantarem junto à porta dos arraiais do Senhor. A contribuição que o rei fazia dos seus bens era destinada para os holocaustos da manhã e os da tarde, e para os holocaustos do sábado, das festas da lua nova e das festas fixas, como está escrito na lei do Senhor. Além disso, ordenou ao povo que morava em Jerusalém que contribuísse com a sua parte devida, aos sacerdotes e aos levitas, para que estes pudessem dedicar-se à lei do Senhor. Logo que se divulgou esta ordem, os filhos de Israel trouxeram em abundância as primícias do cereal, do vinho, do azeite, do mel e de todos os produtos do campo. Trouxeram também em abundância os dízimos de tudo. Os filhos de Israel e de Judá, que moravam na cidade de Judá, também trouxeram dízimos das vacas e das ovelhas, e dízimos das coisas que foram consagradas ao Senhor, seu Deus, e fizeram montões e montões. No terceiro mês, começaram a fazer os primeiros montões, e no sétimo mês acabaram. Quando Ezequias e os príncipes chegaram e viram aqueles montões, bendisseram o Senhor e o seu povo de Israel. Ezequias fez perguntas aos sacerdotes e aos levitas a respeito daqueles montões. Então, o sumo sacerdote Azarias, da casa de Zadok, respondeu: Desde que o povo começou a trazer estas ofertas à casa do Senhor, temos comido e nos temos fartado delas, e ainda tem sobrado muita coisa, porque o Senhor abençoou o seu povo, e esta grande quantidade é o que sobra. Então Ezequias ordenou que preparassem depósitos na casa do Senhor. Uma vez preparados, recolheram neles fielmente as ofertas, os dízimos e as coisas consagradas. Quem estava encarregado disto era Conanias, o levita. E Simei, seu irmão, era o seu auxiliar. Jeiel, Azarias, Naate, Asael, Jerimote, Josabade, Eliel, Ismaquias, Maate, Benaia eram supervisores sob a direção de Conanias e Simei, seu irmão, nomeados pelo Ezequias e por Azarias, chefe da casa de Deus. O levita Coré, filho de Ima, guarda o portão do leste,
estava encarregado das ofertas voluntárias trazidas para Deus, para distribuir as ofertas do Senhor e coisas santíssimas. Debaixo das suas ordens estavam Éden, Miniamim, Jesuá, Semaías, Amarias, Secanias, nas cidades dos sacerdotes, para com fidelidade distribuírem as porções aos seus irmãos, segundo os seus turnos. Tanto os pequenos como os grandes faziam distribuição aos que estavam registrados nas genealogias dos homens, de 3 anos para cima e que estavam na casa do Senhor, para a obra de cada dia, pelo seu ministério, nos seus cargos, segundo os seus turnos. O registro dos sacerdotes foi feito segundo as suas famílias, e os levitas, de 20 anos para cima, foi feito segundo os seus cargos, nos seus turnos. Deles foram registradas crianças, as mulheres, os filhos e as filhas, uma grande multidão, porque com fidelidade se santificavam nas coisas sagradas, dentre os sacerdotes, filhos de Arão, que moravam nos campos ao redor da cidade. Havia em cada cidade homens que foram designados nominalmente para distribuir as porções a todo homem entre os sacerdotes e a todos os levitas que foram registrados. Foi isso que Ezequias fez em todo o Judá. Fez o que era bom e reto e verdadeiro aos olhos do Senhor, seu Deus. Em toda a obra, Ezequias realizou os serviços da casa de Deus, na lei e nos mandamentos. Para buscar o seu Deus, ele fez de todo o coração e foi bem-sucedido. Senaqueribe invade Judá. Depois dessas coisas e desta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e sitiou cidades fortificadas, com a intenção de conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo e está resolvendo atacar Jerusalém, decidiu, em consulta com seus oficiais e os seus homens valentes, tapar as fontes das águas que haviam fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou, taparam todas as fontes, bem como o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam, porque viriam os reis da Assíria e achariam tanta água por aqui. Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade e construiu torres sobre ela. Levantou também outra muralha por fora. Fortificou Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra à frente ao povo, reuniu-os na praça junto ao portão da cidade. Ele lhes falou ao coração, dizendo: Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar para guerrear as nossas guerras. O povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. O rei da Assíria afronta Ezequias e o Senhor. Depois disso, quando Senaqueribe, rei da Assíria, com todo o seu exército, sitiava Laques, ele enviou seus servos e Ezequias, rei de Judá, todo o povo de Judá que estava em Jerusalém, dizendo: Assim diz Senaqueribe, rei da Assíria, em que vocês confiam. Vocês que estão aí em Jerusalém, que está sitiada, por acaso não é Ezequias quem está
incitando vocês para que morram de fome e sede, dizendo: o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Assíria? Não é Ezequias o mesmo que removeu os lugares altos dos altares do Senhor, dizendo a Judá e Jerusalém diante de um só altar: vocês devem se prostrar e apenas sobre ele devem queimar incenso? Vocês não sabem que o que eu e os pais fizemos com todos os povos das outras terras? Será que os deuses das nações daquelas terras puderam de alguma forma livrar os seus pais das minhas mãos? De todos os deuses daquelas nações e os meus pais destruíram, qual deles foi capaz de livrar o seu povo das minhas mãos? Então, como Deus de vocês será incapaz de livrar-os das minhas mãos, portanto, não deixem agora que Ezequias os engane, nem os incitem assim. Não acreditem nele, porque nenhum Deus da nação alguma, nem do reino algum, foi capaz de livrar seu povo das minhas mãos, nem das mãos dos meus pais. Muito menos o Deus de vocês será capaz de livrá-los das minhas mãos. Os servos de Senaqueribe falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, seu servo. Senaqueribe escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará seu povo das minhas mãos. Os servos gritaram bem alto, em hebraico, ao povo de Jerusalém, que estavam sobre a muralha, para os aterrorizar e perturbar, para tomarem a cidade. Falaram do Deus de Jerusalém como falaram dos deuses do povo da terra, que são obras das mãos dos homens. A destruição do exército dos assírios. Então o rei Ezequias, profeta de Isaías, filho de Amós, oraram por causa disto e clamaram aos céus. E o Senhor enviou um anjo e destruiu todos os homens valentes, os chefes, os príncipes, no arraial do rei da Assíria. E este, com o rosto coberto de vermelho, voltou para sua terra. Quando ele entrou no templo de seu Deus, os seus próprios filhos ali o mataram à espada. Assim o Senhor livrou Ezequias e os moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os inimigos. Ele deu paz por todos os lados. Muitos traziam presentes a Jerusalém ao Senhor, e coisas preciosas a Ezequias, rei de Judá, de modo que, depois disso, foi exaltado à vista de todas as nações. A doença de Ezequias. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que foram feitos, pois seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Porém, Ezequias se humilhou por se ter exaltado o seu coração. Ele e os moradores de Jerusalém, e a ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Ezequias teve riquezas e glórias em grande abundância. Construiu depósitos para guardar a prata, o ouro, as pedras preciosas e as especiarias, os escudos e todos os objetos de valor. Também construiu armazéns para a colheita do cereal,
do vinho e do azeite, as estrebarias para toda a espécie de animais e currais para o rebanho, edificou cidades e teve ovelhas e vacas em abundância, porque Deus tinha dado muitos bens. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e canalizou para o oeste a cidade de Davi. Da cidade de Davi. Ezequias prosperou e todas as suas obras em todas as suas obras, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para informarem a respeito do prodígio que tinha acontecido na terra de Deus. Na terra. Deus o desamparou para provocá-lo e para saber tudo o que havia no coração deles. A morte de Ezequias. Quanto aos demais atos de Ezequias, as suas obras de misericórdia, está tudo escrito na visão do profeta Isaías, filho de Amós, no livro da história dos reis de Judá e de Israel. Ezequias morreu e foi sepultado na subida para os túmulos dos filhos de Davi. Todo o povo de Judá, os moradores de Jerusalém, lhe prestaram honras na sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Manassés de Judá. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, segundo as coisas abomináveis das nações, que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel, pois reconstruiu lugares altos que Ezequias seu pai havia derrubado. Levantou altares aos Baalins, fez postes da deusa Será, prostrou-se diante de todo o exército dos céus e serviu. Edificou altares na casa do Senhor, a respeito da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Ele queimou os seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Hinnom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçaria e tratava com médios e feiticeiros. Médiuns. Fazia continuamente o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Também pôs as imagens de escultura dos ídolos que tinha feito na casa de Deus, a respeito da qual Deus tinha dito a Davi, seu filho, e a seu filho Salomão: neste tempo, em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei aos seus pais, desde que eles tenham o cuidado de fazer tudo o que lhes tenham mandado, conforme toda a lei, os estatutos e os juízos dados por meio de Moisés. Manassés, de tal modo, levou o povo de Judá e os moradores de Jerusalém a andarem errantes, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. O cativeiro de Manassés. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Por isso o Senhor trouxe sobre eles os comandantes do exército do rei da Assíria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes e levaram para a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou diante do Deus de seus pais. Orou ao Senhor, e o Senhor se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor Deus é seu Deus. Depois disso, Manassés construiu a muralha de fora da cidade de Davi, para o oeste de Gion, no vale, a estrada do portão dos peixes, abrangendo Ofel. Ele fez uma muralha bem alta, também pôs
chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, bem como todos os altares que havia construído no monte da casa do Senhor, em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ação de graças ordenou a Judá que servisse o Senhor, Deus de Israel. Porém, o povo ainda sacrificava nos lugares altos, mas somente ao Senhor seu Deus. A morte de Manassés. Quanto aos demais atos de Manassés, a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, o Deus de Israel, está tudo escrito na história dos reis de Israel. A sua oração e como Deus se tornou favorável para com ele, e todos os seus pecados, suas transgressões e os locais onde edificou lugares altos e colocou postes da deusa Será, a imagem e imagens de escultura, antes que se humilhassem, eis que está tudo escrito na história dos videntes. Manassés morreu e foi sepultado na sua própria casa, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Josias, de Judá. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou no caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. A reforma religiosa feita por Josias. No 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai, e no 12º ano começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Será e a imagem e escultura de fundição. Na presença dele derrubaram os altares dos Baalins. Ele despedaçou os altares do incenso que estava acima dele, quebrou os postes da deusa Será e as imagens de escultura de fundição. Reduziu a pó e os espalhou sobre as sepulturas dos que tinham oferecido sacrifícios a esse ídolo. Queimou os ossos dos sacerdotes pagãos sobre os altares dele e purificou Judá e Jerusalém. Fez o mesmo na cidade de Manassés, Efraim e de Simeão, até Naftali, por todos os lados, no meio da ruína. Depois de derrubar os altares dos postes da deusa Será, a imagem e imagens de escultura, até reduzi-los a pó, depois de despedaçar todos os altares de incenso em toda a terra de Israel, Josias voltou para Jerusalém. O rei repara o templo. No 18º ano, do seu reinado, havendo já purificado a terra do templo, Josias ordenou que Safã, filho de Azalias, Maaceias, governadores da cidade de Joá, filho de Joacás, cronista, reparassem a casa do Senhor, seu Deus, e foram até o sumo sacerdote Hilquias e entregaram o dinheiro que tinha trazido à casa de Deus e que os levitas guardavam da porta. Tinham ajuntado dinheiro provido das mãos de Manassés, de Efraim e de todo o resto de Israel, bem como de todo Judá e Benjamim, e moradores de Jerusalém.
Eles o entregaram aos que dirigiam a obra e tinham o seu encargo à casa do Senhor, para que pagassem àqueles que faziam a obra, trabalhadores na casa do Senhor, para repararem e restaurarem o templo. Deram o dinheiro aos carpinteiros e aos construtores, para comprarem pedras lavradas de madeira para as junções e para servirem de vigia para as casas, que os reis de Judá e deixaram cair em ruína. Esses homens trabalhavam fielmente na obra. Os superintendentes deles eram Jaate, Obadias, levitas dos filhos de Merari, bem como Zacarias, Mesulão, filho dos coatitas, para supervisionar a obra. Todos os levitas peritos em instrumentos musicais eram superintendentes dos carregadores e dirigiam todos que faziam a obra, em qualquer tipo de trabalho. Outros levitas eram escrivães, oficiais e porteiros. Hilquias achou o livro da lei. Enquanto se tirava o dinheiro que havia tido a casa do Senhor, Hilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor dada por meio de Moisés. Então Hilquias disse ao escrivão Safã: acha o livro da lei da casa do Senhor. Hilquias entregou o livro a Safã. Então Safã levou o livro ao rei, lhe deu relatório dizendo: tudo o que o Senhor, ó rei, recomendou aos seus servos, eles estavam fazendo. Contaram o dinheiro que estava na casa do Senhor e o entregaram nas mãos dos que dirigem a obra do Senhor e executam. O escrivão Safã acrescentou: o sacerdote Hilquias me entregou um livro, e Safã leu o livro em voz alta diante do rei. Josias manda consultar a profetisa Hulda. Quando o rei Josias ouviu a palavra da lei, rasgou as roupas e então deu ordens a Hilquias, o rei Josias, né? Hilquias, a Acião, filho de Safã, Abdon, filho de Mica, e Safã, escrivão de Asaías, servo do rei, dizendo: vão consultar o Senhor por mim e pelos que restaram em Israel de Judá, a respeito das palavras desse livro, que foi encontrado, porque é grande o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porque nossos pais não guardaram a palavra do Senhor, para fazerem segundo tudo o que está escrito neste livro. Então Hilquias e os enviados do rei foram falar com a profetisa Hulda, esposa de Salom, encarregando das vestimentas da casa do Senhor. Filho de Tocate, filho de Harás, Hulda moravam na parte nova da cidade de Jerusalém. Eles lhe contaram que haviam acontecido a ela. Ele disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei desgraça sobre este lugar e sobre os seus moradores, para saber todas as maldições escritas no livro que leram diante do rei de Judá, por terem me abandonado e queimado incenso a outros deuses, para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos. O meu furor se derramou sobre o lugar e não se apagará. Mas ao rei de Judá, que enviou para consultar o Senhor, digam o seguinte: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das palavras que você ouviu. Visto que o seu coração se enterneceu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu as ameaças que ele fez contra este lugar e contra os seus moradores, se humilhou diante de mim, rasgou suas roupas, chorou diante de mim, também ouviu a sua oração, diz o Senhor. Deixarei que você morra e seja sepultado em paz, e os seus olhos não verão todo o mal que trarei sobre este lugar e sobre os seus moradores. Então eles levaram esta resposta ao rei.
Então o rei deu ordem, e todos os anciões de Judá e de Jerusalém se ajuntaram. O rei subiu à casa do Senhor, e com ele foram todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os levitas e todo o povo, desde o maior até o menor. O rei leu diante deles toda a palavra do livro da aliança que havia sido encontrada na casa do Senhor. O rei se pôs em pé no seu lugar e fez aliança diante do Senhor, para seguir, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos e os seus estatutos, de todo o coração e de toda a sua alma, cumprindo as palavras da aliança que estavam escritas naquele livro. Todos os que encontraram em Jerusalém, em Benjamim, concordaram com esta aliança, e os moradores de Jerusalém fizeram segundo a aliança de Deus, o Deus dos seus pais. Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel, e obrigou todos os que estavam em Israel a servir o Senhor, seu Deus. Enquanto Josias viveu, não deixaram de seguir o Senhor, Deus de seus pais. A celebração da Páscoa. Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém, e eles mataram os cordeiros da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. Josias estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e animou a servirem a casa do Senhor. Disse aos levitas que ensinavam a todo Israel estavam consagrados ao Senhor: ponham a arca sagrada no templo de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Ele construiu, né? Vocês não precisam mais carregá-las nos ombros. Agora sirva ao Senhor, o Deus de vocês, e ao povo de Israel. Preparem-se segundo as suas famílias, segundo os turnos de vocês, segundo a precisão de Davi, rei de Israel, e de Salomão, seu filho. Ministrem no santuário, segundo os grupos das famílias de seus irmãos, os filhos do povo, e que hajam para cada grupo uma parte da família dos levitas. Matem os cordeiros da Páscoa. Santifiquem-se e façam preparativos para os seus irmãos, que os seus irmãos comemorem a Páscoa segundo a palavra do Senhor, dada por meio de Moisés. Josias deu ao povo, para todos os que ali estavam, 30.000 cordeiros e cabritos do rebanho, todos para o sacrifício da Páscoa, além de 3.000 bois. Tudo isso foi tirado dos bens do rei. Também os seus príncipes fizeram ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. Hilquias, Zacarias e Jeiel, chefes da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 cordeiros, cabritos e 300 bois. Conanias, seus irmãos Semaías e Natanael, e também Razabias, Jeiel e Josabade, chefe dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 cordeiros e cabritos, 500 bois. Assim se preparou o serviço, e os sacerdotes se puseram nos seus lugares como os levitas, pelos turnos segundo as ordens do rei. Então mataram os cordeiros da Páscoa, e os sacerdotes aspergiram o sangue recebido das mãos dos levitas, que tiraram a pele dos animais. Puseram parte o que era para o holocausto e o que deram ao povo, segundo o grupo das famílias, para que este oferecessem ao Senhor, como escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois, assaram os cordeiros da Páscoa no fogo, segundo o rito. Cozinharam as ofertas sagradas em panelas e caldeirões e em frigideiras, e as repartiram entre todo o povo. Depois os levitas
prepararam o que era deles e dos sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Foi por isso que os levitas prepararam o que era deles, e o dos sacerdotes, filhos de Arão. Os cantores, filhos de Asaf, estavam nos seus lugares, segundo o mandamento de Davi, de Asaf, de Remã e de Jedutum, vidente do rei. Também os porteiros estavam junto aos portões, não necessariamente abandonar seu serviço, porque seus irmãos, os levitas, prepararam o necessário para eles. Assim, se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e oferecer o holocausto sobre o altar do Senhor, segundo o mandamento do rei Josias. Os filhos de Israel que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele tempo, e a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias nunca se celebrou uma Páscoa como essa em Israel. Desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou uma Páscoa como essa que Josias celebrou com os sacerdotes levitas, e com todo o Judá e Israel, que estavam ali, e com moradores de Jerusalém. Foi o 18º ano do reinado de Josias que foi celebrada esta Páscoa. A morte de Josias. Depois de tudo isso, quando Josias já tinha restaurado o templo, o rei Neco do Egito subiu para guerrear em Carquemis, junto ao rio Eufrates, e Josias saiu para lutar contra ele. Então Neco mandou mensageiros a ele, dizendo: "O que você tem contra mim, rei de Judá? Não venho contra você desta vez, mas contra o reino do qual estou em guerra. E Deus me disse que apressasse. Pare de se opor a Deus, que está comigo, para que ele não o destrua." Mas Josias não voltou atrás. Pelo contrário, se disfarçou para lutar contra ele. Não deu ouvidos à palavra que Neco lhe havia falado da parte de Deus e foi lutar no vale Megido. Os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse aos seus servos: "Tirem-me daqui, porque estou gravemente ferido." Seus servos o tiraram do carro de guerra, levaram para o segundo carro que tinham e os transportaram para Jerusalém. Ele morreu e foi sepultado no túmulo de seus pais. Todo Judá e Jerusalém prantearam Josias. Jeremias compôs uma lamentação sobre Josias, e até os dias de hoje, todos os cantores e cantoras, nas suas lamentações, têm se referido a Josias. E isto se tornou costume em Israel, e lamentações estão escritas no livro das Lamentações. Quanto aos demais atos de Josias e às suas obras de misericórdia, segundo está escrito na lei do Senhor, e aos seus atos, tanto os primeiros como os últimos, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel de Judá. O reinado de Joacás de Judá. O povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e fez rei em lugar de seu pai, em Jerusalém. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. Porém, o rei do Egito depôs em Jerusalém e impôs à terra um tributo de 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. O rei do Egito colocou Eliaquim, irmão de Joacás, como rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou o nome para Jeoaquim. Mas Neco levou Joacás, irmão de Eliaquim, para o Egito. O reinado de Jeoaquim de Judá. Jeoaquim tinha
25 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra ele, amarrou com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Nabucodonosor levou também alguns dos utensílios da casa do Senhor para a Babilônia, onde os colocou no seu templo. Quanto aos demais atos de Joaquim, as abominações que cometeu e aos mais que se achou nele, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. Reinado de Joaquim. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar, 3 meses e 10 dias em Jerusalém. E reinou 3 meses, né? Joaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor. Na primavera do ano, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia, com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor, e constituiu Zedequias, irmão de Joaquim, rei sobre Judá e Jerusalém. O reinado de Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus, e não se humilhou diante dos profetas, para Jeremias, que falava da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que tinha obrigado a jurar fidelidade. Em nome de Deus. Foi temeroso e tanto endureceu seu coração que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes do povo aumentaram mais e mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, sempre de novo falou-lhes por meio de seus mensageiros, porque teve compaixão com seu povo e de sua própria morada. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo, e não houve mais remédio. O cativeiro de Judá. Por isso, o Senhor trouxe contra eles o rei dos caldeus, que matou os seus jovens à espada, na casa do santuário deles. Não teve piedade nem com os jovens, nem com as moças, nem com adultos, nem com os velhos. Entregou todos nas mãos dos reis dos caldeus. Todos os utensílios da casa de Deus, grande e pequeno, os tesouros da casa do Senhor, os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo ele levou para a Babilônia. Os caldeus queimaram a casa de Deus e derrubaram a muralha de Jerusalém. Queimaram todos os seus palácios, destruindo também todos os seus objetos de valor. Os que escaparam da espada, a esses eles levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dele e de seus filhos, até o tempo do reino da Pérsia. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse dos seus sábados. Durante todos os dias da sua desolação na terra, a terra repousou até que os 60 anos se cumpriram. O decreto de Ciro. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: assim diz o Ciro, rei da Pérsia: Senhor,
O Senhor seu Deus dos céus me deu a todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém, que fica em Judá. Aqueles dentre vocês que for do seu povo, que suba a Jerusalém, e o Senhor, seu Deus, esteja com ele. Enfim, acabou. Amanhã a gente lê o livro de Esdras. Tá bom? Então foi muito bom estar com vocês hoje. Ó, depois de Esdras vem Jó, Salmos, Provérbios, Cântico, Isaías, ó, Jeremias. Esse aqui. Daniel, já ouvi falar dele. Interessante, interessante. Espero chegar em Mateus antes da Páscoa. Então vamos lá, orar. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia e me ajudar a espalhar a palavra do Senhor. E eu tô gostando muito dessa história, da sua vida, da sua história, da nossa, né, vida, do mundo, né, do nosso mundo, do seu mundo. E muito obrigada, Senhor. Eu tô muito interessada em saber de verdade, e mesmo que as pessoas não, em geral, não se interessem, eu realmente espero que quando acender uma fagulha de esperança, de vontade de conhecer sua palavra, que eu consiga ser uma parte do caminho dessa pessoa, assim como várias outras pessoas que me ajudaram e me acenderam uma curiosidade, uma esperança de conhecer mais sobre o Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo, por todas as pessoas que me botou no meu caminho, né? E é isso, amém. Obrigada. Fim.